Você corta o arroz, corta o pão e até a batata. E depois de 2 semanas fazendo isso certinho, a sua barriga continua do mesmo jeito. E a primeira coisa que passa pela sua cabeça é: o que eu tô fazendo de errado? Será que tá faltando força de vontade? Só que o problema pode não ser você, só a lógica toda que te ensinaram sobre cortar carboidrato e secar a barriga. Fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje pode contradizer tudo o que você já aprendeu. Inclusive, se você já tem um bom resultado na academia. No vídeo de hoje, você vai aprender 3 coisas. Por que carboidrato não é um fator decisivo que você imagina para poder estar secando a barriga? O que a ciência mostrou quando testaram isso em mais de 600 pessoas por um ano inteiro? E o que realmente funciona se você quer acabar com a gordura que te incomoda sem precisar de deixar de comer o que você gosta pro resto da vida. Isso é um dos primeiros conselhos que todo homem ouve quando quer secar a barriga. Corta o carboidrato. Faz sentido na cabeça, né? Carboidrato vira açúcar no sangue e açúcar vira gordura. Então, corta o carboidrato e a gordura para de acumular. É simples, é lógico, e é exatamente por isso que tanta gente segue esse conselho sem nem mesmo questionar. Só que o corpo humano não funciona numa equação tão simples assim, e os primeiros dias até parecem confirmar essa teoria. Você corta o carbo, sobe na balança e o número cai muito rápido. Só que aí, depois de um tempo, o resultado simplesmente trava e você desiste, ou por não aguentar mais viver sem comer um pãozinho no café da manhã, ou um arroz no almoço de domingo com a família. Aquela perda de peso rápida que você vê nos primeiros dias quando você corta o carboidrato, não é só gordura que tá indo embora, tá? É água e glicogênio. Deixa eu te explicar rápido o que é isso. O seu corpo guarda carboidrato dentro do músculo e do fígado, numa forma que a gente chama de glicogênio. E a cada grama de glicogênio, ele acumula cerca de 3 gramas de água junto com ele. Quando você corta o carboidrato, o corpo usa esse estoque de glicogênio e junto com ele, ele libera aquela água retida. Isso derruba o ponteiro na balança rápido, mas a gordura de verdade, que é aquela que você quer eliminar, num ritmo muito mais lento, que depende de outra coisa que eu já vou te mostrar. Aqui quem fala é Sandro Macedo, e antes da gente continuar, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Isso diz pro YouTube que esse conteúdo tem valor para você e, claro, me ajuda a estar trazendo conteúdos assim toda semana. Bora lá! Eu fui atrás da pesquisa mais completa que existe sobre isso que eu tô te falando, porque eu não queria te falar apenas teoria ou achismo de internet. Existe um estudo chamado Diet Fits, feito por pesquisadores da Universidade de Stanford e publicado numa das revistas médicas mais respeitadas do mundo, o JAMA. Eles pegaram mais de 600 pessoas com sobrepeso e dividiram em 2 grupos. Um grupo fez dieta com pouco carboidrato e o outro fez dieta com pouca gordura, comendo carboidrato normalmente. Eles acompanharam esses 2 grupos por um ano inteiro, não um mês, não 6 semanas, realmente 365 dias. O resultado surpreendeu muita gente que defendia o corte de carboidrato como a chave principal para secar a gordura. No final de um ano, não teve diferença significativa de perda de peso entre esses 2 grupos. Os que cortaram carboidrato não perderam mais peso que os que mantiveram carboidrato na dieta. E não parou por aí. Os pesquisadores ainda testaram se o tipo de metabolismo da pessoa ou até a genética dela relacionada à insulina mudaria esse resultado. Se talvez algumas pessoas respondessem melhor a um tipo de dieta que outro tipo por causa de fatores biológicos. E mesmo isso não fez diferença. Não teve como prever, olhando a genética ou para a produção de insulina de alguém, se ela ia se dar melhor cortando carboidrato ou não. Isso é tão forte que depois desse estudo saiu até uma revisão da Cochrane, que, para quem não sabe, é uma das organizações mais respeitadas do mundo em juntar e analisar vários estudos científicos ao mesmo tempo, o que a gente chama de meta-análise. E essa revisão confirmou: existe pouca ou nenhuma diferença entre dieta com pouco carboidrato e dieta balanceada para perda de peso, mesmo depois de 2 anos de acompanhamento. Ou seja, a variável que mais determinou o resultado não foi quanto de carboidrato a pessoa cortou para secar a barriga, foi outra coisa que a gente já vai destrinchar já já. E tem mais uma pesquisa que eu preciso te mostrar aqui hoje, porque essa aqui mede exatamente o que você mais quer ver mudar: a gordura da barriga. E pesquisadores publicaram um estudo comparando 3 grupos. Um grupo fazendo só dieta com pouco carboidrato, o outro fazendo o jejum intermitente, comendo o que quisesse, sem nenhuma restrição de carboidrato, e o terceiro combinando os 2. Foram 169 pessoas, acompanhadas por 3 meses. E esse estudo foi publicado na revista Cell Reports. E aqui que vem o choque. O grupo que só cortou o carboidrato sem fazer mais nada teve praticamente 0 mudança na gordura visceral e subcutânea, que é exatamente aquela gordura que fica na barriga, e a subcutânea que fica ao redor dos órgãos, que é a mais perigosa e mais difícil de sair. Enquanto isso, o grupo que fez jejum intermitente, comendo à vontade, sem cortar nenhum carboidrato, foi o que mais perdeu gordura visceral de todos os 3 grupos. Presta atenção no que isso significa. A pessoa que comeu carboidrato à vontade
verdade, só ajustando o horário das refeições e a quantidade teve resultado muito melhor na queima de gordura da barriga do que a pessoa que só cortou o carboidrato radicalmente. Isso não é para você sair fazendo jejum agora, tá? Isso é só para você entender que carboidrato sozinho nunca foi a variável que mais traz resultado para o seu corpo. Tá, mas se então não é o carboidrato, o que é? É o déficit calórico total. Comer menos calorias do que você gasta, seja lá de onde essas calorias vêm, combinados com um treino de força ou musculação para poder manter o músculo e metabolismo enquanto essa gordura está saindo. O carboidrato não é seu inimigo, o excesso de caloria é. Cortar carboidrato só funciona quando, sem querer, isso te leva a comer menos calorias no total que o seu corpo precisa para poder evoluir. Carboidrato não é vilão aqui. Pensa numa situação bem comum. Você decide cortar o carbo radicalmente numa segunda-feira, início de semana. Você tira arroz, pão, macarrão. Nos primeiros dias você sente até bem motivado, vendo aquele ponteiro da balança diminuir rápido. O que a gente sabe agora é que é água, não gordura. Só que aí chega aquele jantar de negócio ou almoço de domingo com sua família, a conversa ali que você vai ter com sua namorada, e você deixa de comer o que você gosta só porque aquilo não tá na sua dieta. Aí você fica louco. Muita gente acaba comendo até mais do que comeria normalmente quando finalmente volta a comer carboidrato. E o resultado que eu mais vejo é justamente reganhar todo aquele peso de volta muito mais rápido do que perdeu. Agora pensa nisso, você vê um atleta de fisiculturismo no Instagram, seco, definido, comendo praticamente zero carboidrato ou até zero carbo e pensa, pô, se funciona pra ele, funciona pra mim. Só que esse atleta, na fase mais restrita da preparação dele para subir num palco, geralmente ele está sob um ambiente hormonal completamente diferente do seu. Muitas vezes com o uso de hormônio sintético, anabolizante, que é o que permite ele manter massa muscular, mesmo comendo muito pouco ou zero carboidrato. Fora que ele tem toda uma estrutura de acompanhamento profissional para isso. Então não é sobre copiar a alimentação de alguém, quantas gramas de carboidrato essa pessoa come, quantas séries de treino ela faz na musculação. É sobre entender que a realidade biológica dele, nesse momento específico, não é a sua. Comparar o seu resultado com o de alguém em condição completamente diferente só te gera frustração e não resultado. E essa é a mais comum de todas. Você pensa que se cortar um pouco de carboidrato já ajuda, e cortar tudo vai ajudar muito mais rápido. Só que a gente acabou de ver no estudo de Stanford que isso não é verdade. Depois de um ano, não teve diferença nenhuma entre quem cortou drasticamente o carbo e quem manteve carboidrato de forma equilibrada. O que geralmente acontece quando você zera esse carbo de vez é o oposto do que você espera. Menos energia para o treino, mais irritação no seu dia e mais vontade de desistir. E no fim, menos consistência ao longo do tempo, que é exatamente a variável que mais importa para o seu resultado. Agora que você já viu essas três situações, você precisa entender duas ideias erradas que sustentam esse padrão e por que eu quero ser honesto com você sobre o que a ciência realmente sustenta aqui, se você quer evoluir de verdade. Tem duas ideias que valem revisar aqui agora. A primeira é achar que comer carboidrato à noite atrapalha mais o resultado do que comer de manhã ou de tarde. Isso não tem sustentação real aqui. O que importa é o total de calorias que você come no seu dia inteiro e não o horário que você come. Seu corpo não tem um relógio interno que decide guardar aquilo na estoque da sua barriga como gordura só porque você bateu determinada hora da noite. E a segunda é justamente achar que se você treinar mais pesado, você pode comer carboidrato que quiser sem ter problema com isso. Treino, ele ajuda sim a subir um pouco mais o espaço calórico para você poder comer um pouco mais, mas não anula um excesso grande de calorias só porque você suou bastante na academia. Uma hora de treino intenso não compensa um dia inteiro comendo errado. Eu sei que agora um pensamento passa pela sua cabeça. Ah, mas eu já tentei cortar caloria de outro jeito e não funcionou. Então talvez cortar o carboidrato seja mesmo o único caminho para mim. Olha, eu entendo essa frustração, mas antes de concluir isso, vale se perguntar: você realmente mediu de verdade quanto você está comendo ou você só sentiu que estava comendo pouco? A maioria das pessoas subestima o quanto come. E um estudo real que eu já mostrei aqui nesse canal com quase 10 mil pessoas mostrou que 85% delas classificou a própria dieta como mais saudável do que realmente era. Talvez o problema nunca tenha sido o tipo de nutriente, e sim a falta de medição real do que você está comendo no seu dia. Ah, mas eu já vi muita gente perder peso rápido cortando carboidrato. Sim, e como a gente já viu aqui, essa perda rápida inicial é em grande parte água e glicogênio, e não a gordura que você quer eliminar. Não é mentira que a pessoa perdeu peso, tá? É que esse peso perdido no início não é o que a pessoa imagina que é. Tá bom, mas o que você tem que fazer na prática sem precisar zerar o carboidrato se você quer secar sua barriga? Primeiro, foco no déficit calórico moderado, não na eliminação de um macronutriente inteiro do seu dia. Um déficit de 200 a 300 calorias abaixo do seu gasto real é sustentável por meses, não só por dias. E desse jeito você consegue evoluir muito mais rápido. Segunda coisa que você tem que fazer é priorizar proteína em todas as refeições. Ela sustenta a massa muscular e te dá mais saciedade, o que ajuda a manter
manter o déficit calórico sem sofrimento. Se você precisar reduzir o carboidrato, reduz de forma estratégica. Corta principalmente ultraprocessados e açúcar refinado e manter o carboidrato de qualidade perto do seu horário de treino, quando o seu corpo realmente vai usar essa energia. E claro, um treino de força ou musculação sendo a base. Ele vai preservar o músculo enquanto a sua gordura está saindo e que muda completamente como o seu corpo fica no final do processo. Começa a pesar o que você come de verdade, pelo menos 1 a 2 semanas. Usa uma balança de cozinha mesmo, aquelas de precisão. Pesa o alimento antes de cozinhar. Anota no aplicativo, até mesmo um papel no seu celular. Não precisa fazer isso para sempre, tá? Mas mesmo por um período curto, isso vai tirar a ilusão de que você já sabe o que tem que comer e te dar um ponto de partida real, ao invés de você, a partir daqui, trabalhar com achismo. E eu já vi isso de perto com várias pessoas que chegavam até mim, buscando melhorar. Pessoa que zero carboidrato, aguenta 2, 3 semanas e desiste no meio do processo, porque não sustenta aquilo na sua rotina real, com reunião, jantar de negócio, até mesmo viagem, vida social. Quando a pessoa ajusta para um déficit moderado, com carboidrato ainda presente de forma estratégica na dieta, o resultado ele não só aparece, ele se sustenta, porque a pessoa consegue manter aquilo por meses e não só por uma semana na força de vontade. E a consistência é o que realmente traz resultado. Cortar carboidrato não é a chave garantida para poder secar a barriga que te venderam. O que realmente manda para ter resultado é déficit calórico sustentado ao longo do tempo, não eliminar o que você gosta de comer para sempre. E a pergunta que fica aqui hoje é: você vai continuar cortando cada vez mais carboidrato esperando um resultado diferente do que já não veio? Ou você vai focar no que realmente importa, comer o que você gosta, só que sabendo encaixar isso na sua vida real para que você volte a ter resultado? E parabéns, se você ficou até aqui, você já sabe realmente o que fazer para poder destravar o seu resultado e secar a gordura da sua barriga de uma vez por todas. E toda semana que você vai aprender sobre presença, shape e como construir uma vida com mais liberdade e resultado. Se inscreve aqui agora nesse canal e eu te garanto que vai valer a pena. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Tchau!